Bom, então a gente estava na aula passada, a gente fez algumas considerações sobre a construção, né, de operadores, e a gente ia pensar o seguinte: o modelo padrão. Tá? Então, para nós, o modelo padrão, sobretudo não o setor eletrofrágil, mas o nosso modelo padrão ele tem as três simetrias, né? SO3, SO2 e os campos fundamentais, né, do modelo padrão. Vamos representar assim. Vamos pegar então a ideia, né? A gente tem o setor left, a gente vai ter o setor de quarto de, vamos botar assim, setor left dos leptons, né? Então a gente vai ter o neutrino associado ao lepton, que é o neutrino left associado ao certo lepton e o próprio lepton left. Então a gente tem o dublete de leptons, né? Carregado, lepton carregado com seu correspondente neutrino, ambos left, e temos depois o setor right. Aí a gente vai ter os leptons na forma right. Então esses aqui são dubletes de SO2, tem números quânticos desse U1 aqui também, e esse aqui é o setor right, que é singlete aqui, e tem carga U1. E todos eles aqui são singletes de corpo, porque o setor direto não tem corpo. Depois nós temos o setor de quartos, né? Vamos colocar assim dessa forma. Os quartos left, vamos colocar assim, a gente vai ter as três famílias, né? Então nós temos três famílias de quartos, vamos chamar assim as famílias. Então a gente vai ter sempre o quarto superior com carga 2/3 e o quarto inferior com carga menos 1/3, mas ambos left. Então a gente vai chamar o quarto superior, né, que vai ter a carga mais alta, vamos chamar de P. Vamos botar assim, esse índice aqui assim, botar esse índice aqui de... Depois eu vou especificar o índice de família e o índice de left. Então vamos ter o quarto superior left e o quarto inferior left. Depois a gente vai associar. E depois a gente vai ter todos os quartos right. Então vamos ter os quartos P I na forma right e os quartos N I na forma right. Aqui a gente está dizendo o seguinte: P1 para nós vai ser o quarto U, P2 para nós vai ser o quarto C e o P3 o quarto Q. Então a gente vai ter o left, e aí correspondente embaixo, N1 vai ser o quarto B, o N2 vai ser o quarto estranho e o N3 vai ser o quarto B. Então a gente tem os três dubletes, o D, left, aí a gente vai ter o right e right, aí depois C e S, left, C right e S right, depois top left, bottom left, top right, bottom right. Então esse índice I, ele está designando as famílias, e a gente usa essa notação, porque como os quartos todos têm símbolos diferentes, né, não dá para unificar, então a gente chamou P é sempre o quarto superior e N é sempre o quarto inferior. Então esse aqui é o nosso setor de matéria, né, pelo padrão, e depois a gente tem o dublete, que é bom, aí tem os bósons de gate, o setor, bom, os quartos aqui, vamos fazer o seguinte, vamos colocar os números quânticos de SO3 aqui. Aí os quartos são carregados segundo SO3. Então esse aqui vai ser o número quântico de corpo. Então I designa as famílias, vou botar aqui, então I está me designando as famílias, né? Os flavors, na flavor dos quartos. Aqui é a mesma coisa, gente, aqui a gente está botando já diretamente o método. E o A vai designar a cor, número quântico de cor. Então, basicamente, aí temos temos o Higgs, o dublete de Higgs, que a gente vai chamar de Phi. Então, o dublete de Higgs a gente geralmente coloca assim, o Higgs, né, positivo, carga positiva,
e o Higgs neutro. Então, ponto de vista do SO2 e depois a gente tem o setor de bósons de Higgs. Vamos chamar os gluons, vamos chamar de, a gente vai chamar os gluons, aqui a gente vai chamar de B, vamos chamar os gluons de G, chamar os campos G, I, A. Então esses aqui são os campos de gate, que estão carregando o número quântico escuro, são os campos de gate, da representação. Aqui tem que chamar o seguinte, chamar em campo índice A pequeno. Porque aqui é índice de gerador, aqui esse índice vai de 1 a 8, e esse índice aqui vai de 1 a 3. Né? O A, então esse A, o índice A então, é um quântico de cor, né, da representação triplete, então esse A é 1, 2, 3. E o A pequeno é o índice da representação adjunto, né? Ele vai de 1 a 8. Está representando os campos dos gluons dessa forma. E aí os B, vamos chamar os campos de SO2, né? DMI. E aí vamos botar os três, a gente está usando índice minúsculo, não, I maiúsculo é o flavor, está aqui. Vou botar índice I aqui. Esse índice aqui vai de 1 a 3, que é o índice da representação adjunto de SO2, são os campos de gate de SO2. Bom, e depois vou chamar esse campo aqui de Y. Claro que a gente já sabe que com a quebra espontânea da simetria, né, o fóton, se a gente quiser colocar, o nosso fóton vai sair daqui, nosso fóton vai ser o ângulo de Weinberg. Estou só revendo rapidamente a notação para a gente fixar algumas coisas. É o ângulo de Weinberg, e aí o campo de gate da hipercarga, e aqui o seno do ângulo de Weinberg, e a terceira componente dos 23. E aí o CI menos não é tão importante, não, estou só colocando isso para fixar a anotação. Então a gente ficou só para facilitar a anotação. Então esses, vamos dizer assim, são os campos fundamentais do modelo padrão. E a gente tem dois pontos de vista, né, para olhar o modelo padrão. Na literatura, em alguns papers da literatura, os papers mais conhecidos da literatura, eles colocam a construção da teoria e das teorias efetivas em duas visões. Aquela visão que eles chamam de up-down e a visão do down-up. Né? A visão do up-down é a gente ter uma teoria já de baixas energias, imaginar então que a gente vai construir a teoria de baixas energias introduzindo as correções, quer dizer, introduzindo as correções de teoria efetiva para construir uma teoria mais completa. Ou a visão top-down. A visão top-down, né? A gente parte de uma teoria que vai a mais altas energias e vê a redução dela a baixas energias. Quer dizer, o modelo padrão, deixa eu botar aqui, a gente pode imaginar de duas formas. Ou eu parto de uma grande unificação, pode pensar em dois modos. A gente pode pensar que a gente tem um modelo grande unificado, seja S5, não importa, né? Os modelos mais populares seriam SO5, SO10 e E6. Então a gente pode ter uma teoria de grande unificação, e aí essa teoria de grande unificação, aí a gente usa, vamos dizer assim, a ideia da teoria de campo efetivo, e aí a gente cai numa teoria de mais baixas energias. A gente cairia aqui no modelo padrão com as suas simetrias, né? Então seriam as três simetrias que resistiriam. Aqui a gente tem uma quebra, quer dizer, aí como eu tinha falado com vocês na aula passada, sem SUSY, a gente tem uma quebra aqui na faixa de 10 elevado a 10 a 15 GeV, né? Se a gente tiver a supersimetria, isso é corrigido para 10 a 16. Mas vamos dizer que a gente esteja fora do cenário, né, da ideia da supersimetria, e que a gente esteja fazendo a redução
baseada no puro modelo unificado, na pura Gut sem SUSE. Não é SUSE Gut, mas é simplesmente Gut. Tá legal? Então, a nossa ideia, então a gente poderia aqui adotar dois pontos de vista. Quer dizer, eu saio da Gut e vou para o modelo padrão. Esse é um ponto de vista que é, eu estou saindo da alta energia e indo para baixa energia. Então, é o caminho que a gente pode chamar de top-down. É a construção top-down. E aí a gente tem o nosso cutoff aqui, quer dizer, a gente vai querer obter uma física que seja válida a energias muito mais baixas, né? As energias típicas aqui do modelo padrão, nós estamos falando de 10 a 2 GeV. Saúde, saúde. E aí aqui a gente tem 10 a 2 GeV, é a nossa energia típica, que é a espontânea da simetria, né? Que caracteriza. E aqui a gente tem essa quebra 10 a 15. Então é razoável que aqui a gente escolha como nosso cutoff, a gente vai estar trabalhando energias, nessa visão aqui, a gente vai estar trabalhando com energias, né, no modelo padrão, que são muito inferiores ao cutoff, quer dizer, a energia de unificação, que é na faixa de 10 a 15. Então nós temos pelo menos 13 ordens de grandeza de diferença. Então a gente pode construir, quer dizer, usando então, os graus de liberdade, os campos de uma teoria unificada, construir uma teoria efetiva que vai além do modelo padrão, porque aí aqui é claro, eu vou ter outros graus de liberdade que eu não tenho aqui, porque por exemplo, se eu usar SO5, né, então nós vamos ter mais Higgs, quer dizer, nesse Gut aqui, se a gente, por exemplo, trabalhar com SO5, a gente vai precisar não só colocar o Higgs, não vai poder ter um dublete de Higgs, a gente vai ter um 25 para ter que trabalhar SO5, 24 a gente vai ter uma representação adjunta, além de nós termos os bósons de Gage, né, que são em número 24, que é SO5 tem 24 geradores, a gente vai ter que colocar o Higgs de SO5, o Higgs que vai fazer a quebra do SO5, ele vai ter que estar nesse 24 plate aqui também. Então, claro, nós temos muito mais graus de liberdade do que o modelo padrão. Inclusive, temos os bósons de Gage de SO5, são 24 bósons de Gage, né? Então, essa construção é uma construção possível, mas ela não é a construção que a gente vai adotar aqui. A gente vai adotar aqui uma construção mais simples, que é a construção que basicamente foi um pouco a construção histórica. Você parte de uma teoria efetiva, a gente pega esse ponto de vista. O que a gente tem é uma teoria efetiva, uma teoria incompleta, e você espera ir completando a teoria, colocando novos efeitos através, né, do procedimento das teorias efetivas. Então a gente vai adotar o caminho, né, vai ser o contrário, vai ser o caminho down-top. A gente vai partir de baixo. Então a gente vai imaginar que a gente tem o nosso Lagrangiano aqui do modelo padrão e a gente vai introduzir aqui os efeitos, né? Então a gente vai introduzir aqui, vamos colocar assim, os efeitos que vêm através de operadores que a gente vai chamar daqueles operadores. Eu acho que na aula passada eu falei com vocês sobre os operadores relevantes, marginais e irrelevantes. A gente falou sobre isso na aula passada? Não, né? Então, os operadores vamos chamar aqui irrelevantes. Vou colocar aqui o que é isso, né? Desculpa, então, a nossa ideia é a seguinte, quer dizer, nessa construção você tem um Lagrangiano de um modelo que você considera, bom, uma teoria efetiva, uma teoria tipo QD, ou tipo Electrofrata. Ou até mesmo a teoria lambda F4 com mais campos escalares. Nós temos um Lagrangiano de partida, quer dizer, o Lagrangiano inicial, e aí a gente espera, então a gente espera que, dado um Lagrangiano inicial, a gente possa construir, usando os procedimentos das teorias efetivas, um Lagrangiano efetivo. O que vai ser esse Lagrangiano efetivo? Vai ser o Lagrangiano original de partida, mas eu vou introduzir aqui efeitos
que significa setor. A gente já discutiu um pouquinho isso nas aulas anteriores, né? Que a gente teria algumas escalas de massa, pelo menos 2 escalas de massa, e que a gente vai estar somando os efeitos de algum campo muito massivo, lá, invocando o teorema do desacoplamento, né, o Apelquist-Carazona, que diz que se a gente tiver uma teoria renormalizável em 2 setores, né, a gente pode construir uma teoria efetiva de baixas energias, sem que esse setor aqui, esse setor de altas energias, de altas massas, ele interfere apenas modificando os parâmetros, mas eu consigo construir uma teoria efetiva desacoplada desse setor de altas energias, introduzindo aqui só os graus efetivos leves. Quer dizer, eu consigo manter desse lagrangiano L0, que dentro dele tem escalas de massa distintas. A gente fez isso no caso da QED, tem o fóton e tem o elétron. Aí a gente falou, vamos imaginar que a gente vai estar trabalhando com fótons de energia muito mais baixas que a massa do elétron. Aí a gente somou os efeitos do elétron e ganhou aqui aquele lagrangiano tipo Euler-Heisenberg, um lagrangiano só fotônico. Então, a gente vai ter uma teoria efetiva, vamos dizer assim, para os graus de liberdade leves, né? Para o setor light, vamos colocar assim, setor leve. Então ela vai ser do lagrangiano, né? E a gente vai jogar aqui as correções. Agora, o que são essas correções? Como a gente viu lá no caso da QED, a gente tem vários tipos de campo. Então nós vamos construir operadores, né? No caso da eletrodinâmica de Kornfeld, ou de Euler-Heisenberg, o que apareceu? Apareceu F mini ao quadrado, e depois que a gente conseguiu mostrar que aparecia na verdade isso aqui, F mi kappa, F kappa lambda, F lambda rho, F rho. A gente construiu isso aqui. Aí mostrei na aula passada, dei umas relações de dualidade, que a gente consegue mostrar que um produto, né, contraído, assim, esse traço aqui de 4 Fs, ele pode se reduzir a uma soma de F2 com G2. Então a gente construiu os termos que vão ser novos, efetivos, a partir dos graus de liberdade leves, nesse caso o fóton, e com operadores de dimensão mais alta. O nosso lagrangiano ele tem dimensão 4, esse operador aqui tem dimensão 8. E aí a gente via que esse operador aqui, ele aparecia aqui com uma massa do elétron, né, elevada à 8ª potência, elevada à 4ª potência. Ficava 8 por 4, dando 4. Então a gente construiu. Então a ideia é essa, é a gente imaginar, olhar o setor leve, e aí no setor leve eu vou construir todos aqueles operadores que não estão no lagrangiano de partida, que é renormalizável, colocando o operador, quer dizer, vou jogar uma série de operadores. Então normalmente a gente representa coisa desse tipo. Suponhamos que eu tenha operadores OI, esse não tem nada a ver com o modelo padrão, esse I aqui é o outro índice. Esses operadores OI aqui, eles vão estar, então esse I aqui rotula, vamos dizer assim, ele designa os operadores formados a partir dos campos leves. E esses operadores vão ter uma certa dimensão, uma dimensão canônica. Cada operador desse tem uma dimensão canônica dele. E o que a gente espera é jogar esses operadores. Vou estar somando aqui sobre todos esses operadores. E aí aqui vou ter esses operadores. Olha, como foi no caso do fóton, da eletrodinâmica. Eu comecei a jogar aqui operadores que tinham Fs, né? E aí fiquei com uma descrição efetiva, puramente fotônica. Esqueci os efeitos do elétron entraram na construção desses operadores. E aí, claro, esses operadores tendo uma dimensão canônica DI, e o meu lagrangiano tendo que ter dimensão 4, então aqui a gente vai ter que colocar algum tipo de coeficiente que vai restituir a dimensão do lagrangiano. Como a gente viu, deve ter algum cutoff, ou pode ser uma massa mais alta, não importa, mas algum parâmetro aqui que vai ter dimensão D e menos 4. Porque aí, essa dimensão é D, esse lambda está elevado a D, essas duas dimensões se cancelam, e aqui eu tenho alguma coisa com dimensão de massa a menos 4 no denominador,
Portanto, isso aqui vai me dar, no final do dia, esse conjunto todo aqui, ele vai ter dimensão de massa aquática. Então, essa seria a estrutura geral que eu espero, se eu invoco, né? Que eu tenho uma teoria inicial que é renormalizável, eu posso fazer uso do teorema de Atokuisu-Karazone, e aí eu posso jogar aqui os termos dos campos que são chamados campos leves, estou jogando fora, somando em loops, né, o efeito dos campos que são pesados. Eu vou ter uma descrição efetiva só para o setor leve, e aí esse setor leve vai estar representado a partir de uma série de operadores que eu vou construir aqui e que tem no final do dia, que tem dimensão 4. Eu vou expandir isso em potência do cutoff. Como a gente tinha falado, por exemplo, né, se a gente tiver os campos pesados, né, circulando nos loops, deixa eu apagar isso aqui, só para ficar um exemplo mais claro. Vamos supor, por exemplo, que a gente tem alguma coisa tipo um acoplamento de Yukawa. Só para a gente fixar as ideias. Suponha que eu tivesse um lagrangiano, meu lagrangiano ele zero, fosse um lagrangiano em que eu tenho um férmio massivo, tenho um escalar massivo, a gente vai trabalhar com essa suposição de que a massa do escalar é maior, e aqui a gente pode ter interação do tipo Yukawa. Então, nosso operador aqui tem dimensão 4, essa constante de acoplamento é adimensional, nós temos uma descrição, um princípio renormalizado. E aí a gente vai estar trabalhando com a hipótese de que essa massa aqui é muito menor que essa massa. Então, por exemplo, um processo de espalhamento em que eu tenha esse vértice aqui, são dois psi. Então, suponhamos que eu tenha esse vértice aqui, uma corrente psi-psi, interagindo, né, mediante a troca desse bóson escalar. Então, estou falando aqui de um espalhamento, vamos dizer assim, do tipo partícula férmio, indo em férmio. Espalhamento, né, só. Estou imaginando que esse setor aqui é o setor pesado. Então, aqui não estou sem dúvida, é uma aproximação, é um gráfico trilégio, mas basicamente o que nós vamos ter aqui, para esse gráfico aqui, a gente vai ter regra de Feynman aqui, que dá que esse vértice aqui ele vai ser IG, a gente vai ter um vértice aqui, I vezes G, ao quadrado, né, da regra de Feynman dos vértices, e depois a gente tem a troca aqui de um propagador, que vai ser I sobre, bom, vamos dizer que esse momento aqui seja P, né, P1, P2, P3, P4, a gente vai ter aqui o momento transverso, vamos dizer aqui o momento transverso, menos M2. Então, como eu estou lidando com um setor leve, e esses estados aqui de fora estão on shell, esse momento Q aqui vai ser P1 mais P2 menos P3, né, porque eu tenho esse carinha que vai com P1, P2, P3, P4. Então a gente vai ter o momento inicial menos o momento final, vai ser o momento, quer dizer, esse momento transfere aqui vai ser P1 menos P2 ou P2 menos P1, depende da convenção. Mas eu vou ter um momento transferido aqui que vai ser essa diferença. Como essas partículas aqui estão no shell, P2 é igual a M2, né? Que eu espero que essa diferença, que vai ser esse momento transfer, seja também uma diferença, o que vai ser o momento transfer? Vou botar aqui o momento transfer, vai ser, vou botar assim, P1', vou chamar isso aqui, vou fazer assim. O momento transfer vai ser P1' menos P1. Às vezes tem que se definir P1 menos P1', mas o que é importante é que o Q2 vai ser P1' ao quadrado, que é M2. P1' ao quadrado vai ser M2. Vai ficar 2M2 menos 2 P1', P1. Basicamente, isso aqui é a energia de um vezes a energia do outro, menos o produto escalar dos momentos. Então, tudo isso aqui, né, essa energia aqui, raiz quadrada de P2, essa energia P1 ao quadrado vai ser
T1' ao quadrado mais M2. Então, esses momentos aqui e essas massas são muito menores do que M grande, então é claro, esse momento de transfer é muito menor do que M2. E aí aqui a gente pode fazer essa aproximação de que fatoro esse M2 aqui. Posso botar até menos I aqui, que eu vou fatorar o M2, porque fica 1 menos Q2 sobre M2. E aí, esse processo aqui, que é um processo psi barrado psi ao quadrado, que eu estou tendo daqui em termos de ação efetiva, psi barrado psi ao quadrado, eu vou ter esse termo aqui que vai nos dar alguma coisa do tipo G2 sobre M2. Né? E depois eu vou colocar nos termos de ordem Q2 sobre M2 ao quadrado. Vou ter termos de ordem Q2 sobre M2, que vai ficar Q2 sobre M2 ao quadrado. Mas aí vão ser esses termos aqui. Termos sem momento de transfer, o primeiro termo aqui vai ser esse aqui. Esse cara aqui tem dimensão 3 ao quadrado, 6 por 2 quartos. Não dá uma dimensão correta. Então eu tenho essa massa ao quadrado no denominador. Então é o que vai fazer o papel aqui desse operador O aqui, seria psi barrado psi ao quadrado. E aqui eu teria essa massa ao quadrado. Então daria a dimensão 6, né? Dimensão 6 sobre dimensão 2, que dá a dimensão 4. Então a gente está construindo esses operadores a partir dos campos leves. Aqui é um exemplo só trivial para a gente ver o sentido disso aqui. Então isso aqui ou é um cutoff, até onde a minha energia, no caso do modelo padrão, eu colocaria isso aqui como um cutoff próximo da escala de Gantt. Porque é a primeira escala acima do modelo padrão. Mas no modelo padrão eu tenho campos até 174 GeV, que é o quarto toque. Depois o Higgs tem massa de 126, o Z0 91 e o W mais W menos 80. Depois os quartos mais leves, né? O quark U, o quark D na faixa dos MeV, o quark S na faixa dos 300 MeV, o quark C na faixa dos 1 ponto alguma coisa e o B 5 ponto alguma coisa GeV. Mas assim, a massa mais alta é essa aqui. E a escala do modelo padrão é 246 GeV. Então a gente imagina que no caso do modelo padrão, se eu tivesse imaginando que esse meu cutoff poderia até ser o cutoff da grande unificação. Então a gente está tentando construir um lagrangiano dentro dessas premissas. Eu vou construir todos os operadores possíveis, com os campos leves, e esses operadores têm uma certa dimensão, e a dimensionalidade é sempre corrigida pelo fator de expansão. Quer dizer, nesse caso aqui, a gente vai estar expandindo tudo isso aqui em potências de 1 sobre M2, que é a massa alta. Então isso aqui vai caracterizar o parâmetro da minha expansão dos operadores que vão constituir para mim o lagrangiano efetivo. Então, esses operadores que são classificados, como eu estava falando aqui, de relevantes ou marginais. Os operadores chamados relevantes, vamos explicar depois por que são relevantes, eles devem ter a dimensão canônica menor do que 4. Os operadores chamados marginais, eles são aqueles que têm dimensão canônica igual a 4. Isso, claro, se eu tiver em 4 dimensões de encoste. E os operadores chamados irrelevantes são aqueles que têm dimensão maior do que 4. Por que essa palavra, por que essas designações relevantes, irrelevantes e marginais? Pelo seguinte, se esse operador aqui tiver dimensão, se por acaso eu puder jogar aqui um operador que tem dimensão, por exemplo, 3, esse fator aqui, esse termo aqui é 3, esse cutoff vai aparecer no numerador. Então, eu vou ter uma contribuição robusta, porque esse fator aqui é uma massa alta, é um cutoff. Se esse operador tiver dimensão 4, eu vou ter aqui, não vou ter nada. Esse operador aqui nem aparece. Então, eu tenho um termo, vamos dizer, de ordem 1 no cutoff. Agora, se esse operador aqui tiver dimensão positiva, maior do que 4, como é o caso aqui, psi barrado psi ao quadrado tem dimensão 6. Então apareceu no denominador essa massa que é a massa grande ao quadrado. Então os operadores que tiverem dimensão maior do que 4, eles vão aparecer com fator de supressão em alguma potência do cutoff. Quanto mais alta for a dimensão desse operador, maior vai ser a potência positiva. Se D for 6,
aqui vai ficar um lambda 2. Se D for 8, aqui vai ficar um lambda 4. Então, os operadores com dimensão muito alta, eles começam a aparecer supressos por potência do cutoff, ou das massas altas. Então, por isso que eles são chamados operadores irrelevantes, porque eles vão dar efeitos pequenos, porque eles estão carregando um cutoff no denominador. Então, os operadores relevantes são aqueles que têm dimensão baixa, porque esse cutoff tem a chance de aparecer no numerador. Os marginais são aqueles que já aparecem no Lagrangiano original, são todos os operadores que estão ligados a constantes de acoplamento adimensionais, portanto não atrapalham a renormalizabilidade do ponto de vista do power counting. E aqui, esses operadores, que têm dimensão muito alta, vão aparecer supressos pelo cutoff. Então, quanto mais alta a dimensão do operador, vamos dizer, mais irrelevante ele é. Mas, claro, a gente não vai jogar fora só porque a dimensão é maior do que 4, porque justamente o papel é buscar testes de precisão. A gente quer corrigir, por exemplo, a teoria eletrofraca. A gente tem hoje, na teoria eletrofraca, a gente tem uma precisão de 1 em 10 a 3. Caminhando lentamente para o 10 a 4. Mas na QED a gente tem uma parte em 10 a 12. O grau de precisão é muito maior. Mas no modelo padrão a gente está uma parte em 1000, não pode dizer. Mesmo com LHC, a gente chegou a uma parte, já no final do lab a gente tinha uma parte em 1000. Com LHC continua com uma parte em 1000, porque o LHC também ele não é uma máquina de precisão, ele é uma máquina de quarks, é uma máquina de prótons. Então essa máquina é boa, vai fazer quebrar prótons, então você está trabalhando com quarks, você pode fazer, você tem mais energia disponível para fazer descoberta, mas você não pode apurar as medidas. As medidas são apuradas geralmente numa máquina elétron-pósitron, né? Foi assim com a descoberta do Z0 e do W, quando se descobriu o Z0 e o W, se usou lá o acelerar, aquelas colaborações UA1, né? E o A2, era o PP barra lá do CERN, né? Quer dizer, com a 1A1 e 1A2 eram máquinas próton-antipróton, portanto elas foram muito importantes para a descoberta dos Ws e dos Zs. Depois que esses caras foram descobertos, não conseguiu descobrir o Higgs. Aí depois dessa descoberta feita, a gente tem que apurar essas medidas. Então a gente entrou na era dos testes de precisão. E aí na era dos testes de precisão, trabalhou-se com o LEP, né? De 1987, praticamente 2000. Aí a gente pegou o LEP, que era uma máquina que é mais e menos. Aí você, com mais e menos, você consegue refinar as suas medidas, né? Então era a era dos testes de precisão. Agora com LHC a gente voltou para uma máquina PP, não é PP barra, mas é PP. Então a gente tem próton no LHC. E aí a gente está esperando fazer descobertas. A primeira descoberta foi o Higgs. Agora espera-se, por exemplo, descobrir, sei lá, alguma coisa que seja matéria escura, ou alguma partícula supersimétrica, eventualmente, mas a gente está buscando descobertas. Então, vamos trabalhar com próton. Mas daqui a pouco, depois do LHC, parece, né, quer dizer, há um projeto de se fazer o New Lepton Collider, o NLC. Espera-se que ele comece a funcionar depois da década de 2030. E aí vai ser de novo uma máquina leptônica, para poder, agora, o que se descobrir no LHC, ser apurado em medidas de precisão. Então, descobriu-se o Higgs no LHC, se vem a se descobrir algum tipo de partícula supersimétrica, ou se vem a se descobrir algum tipo de partícula axiônica, essas novas, né, gerações de partículas, esses nuggets de quarks, quer dizer, novas possíveis partículas que forem descobertas, aí a gente vai começar a fazer os testes de precisão usando uma máquina leptônica, que não se sabe se vai ser mais ou menos, cogita-se que pode ser de mais ou menos também. Uma máquina de muons seria muito oportuna, porque os muons têm um potencial muito grande para descobrir nova física, mas se trabalhar com uma máquina de muon é muito mais complicado, até por causa do tempo de decaimento. O elétron é muito estável, mas o muon não, o muon decai em 10 a menos 6 segundos. Então, é uma máquina mais difícil de construir. Fala-se hoje numa nova máquina, mais ou menos, que pode vir a ser o mais numérico, para fazer os testes de precisão. Por que eu estou falando isso? Porque numa segunda etapa, a gente vai começar, se o LHC ele vai ver o modelo padrão e as possibilidades além, a gente depois vai ter que começar a refinar as medidas. E aí a gente, com essa ideia de teorias efetivas, a gente não pode desprezar os operadores chamados irrelevantes,
porque a gente espera que, mesmo que eles deem correções pequenas, essas correções possam vir a assinalar efeitos novos, né, além do modelo padrão. Então essa é a ideia, quer dizer, a estrutura de uma teoria efetiva, de uma teoria não, de um modelo, né? A estrutura de um modelo efetivo, a partir de algum tipo de setor que eu venha desprezar. Então, como a gente está falando ali, no caso da QED que a gente falou na aula passada, a gente jogou fora o elétron e trabalhou com um modelo efetivo para fora. Mas aqui, nesse caso, por exemplo, a gente está jogando fora esse escalar muito massivo e está trabalhando um modelo efetivo só para os leptons que sobram. Então, a gente, esse vértice de interação, ele se desdobra em possíveis novos vértices dessa forma aqui, por exemplo. Então, a gente vai ter um modelo que vai ter só férmions acoplados entre si, um modelo efetivo fermiônico. E é aquele caso clássico, eu não vou falar aqui, que a gente sempre fala da teoria eletrofraca, pegando a teoria de Fermi. Na teoria de Fermi, né, o decaimento, né, a gente tem uma interação de 4 Fermi, né, temos o decaimento do próton e do nêutron, então, que tem algum tipo de matriz gama, próton, nêutron, e depois nós temos a corrente leptônica, que é a corrente do neutrino, uma matriz de gama aqui, e aqui o elétron. Então a gente tem uma interação quadrifermiônica, onde a gente já levou em conta a troca dos dados e dos eixos, através dos propagadores desse tipo aqui. Essas massas são muito grandes, eu desprezo esses momentos de transfer. Essas massas aqui, elas vão aparecer na constante de acoplamento fraca. Eu vou ter aqui uma constante de acoplamento efetiva, que tem dimensão de massa menos 2, e que é a constante de Fermi. Então, nessa linha, a gente está falando, isso aqui é um caso mais geral dessas linhas aí. Então, é por isso que a gente usa. Na literatura, se vocês forem encontrar algum paper, um livro assim, vocês vão ver que vai se falar de operadores relevantes e irrelevantes e marginais. Tá? Os operadores relevantes, eles como estão com dimensão menor do que 4, eles vão estar associados a constante de acoplamento com dimensão de massa positiva. Portanto, eles vão estar associados, né, a vértices super renormalizáveis. Né? Os marginais vão estar associados aos vértices renormalizáveis e os irrelevantes vão estar associados a vértices não renormalizáveis. Então, a gente vai ter um modelo efetivo, onde esses operadores, que são importantes para dar os efeitos, né, de precisão, eles são constituem vértices não renormalizáveis, mas aí a gente não está se preocupando, porque a gente está trabalhando com um modelo efetivo. Então, a gente não vai passar de uma certa energia. Deixa de ser uma teoria fundamental e passa a ser um modelo efetivo. Chamando a atenção disso aí. Então, vamos pensar no modelo padrão nessa chave. A gente está partindo do Lagrangiano, né, da ação do modelo padrão, com aqueles campos que nós colocamos aqui no início, e a gente vai poder construir aqui operadores de dimensão a partir dos graus de liberdade do modelo padrão. Então, vamos pensar nos operadores. Então, quer dizer, levando em conta o modelo padrão, onde a gente tem o setor, né, como a gente colocou, de leptons left, leptons right, quarks left, quarks right, Higgs e bósons gate. Então, a gente tem os operadores relevantes, os operadores marginais, estão todos já no Lagrangiano. Né? Uma coisa importante falar é que quando na construção, quer dizer, que a construção do modelo efetivo é uma construção que a gente vai colocando os termos. O que nos guia a colocar esses operadores aqui? Também é simetria. O que a gente espera é que se o Lagrangiano de partida não tiver dinâmica suficiente, por exemplo, para quebrar a simetria de Lorentz, normalmente a gente pensa, na teoria grande unificada, ela não tem dinâmica para quebrar a simetria de Lorentz. Quebrar a simetria de Lorentz, por exemplo, na teoria de corda pode ter. A gente vai falar isso quando a gente falar de quebra de Lorentz. Mas o que a gente imagina é que a nossa descrição efetiva ela deva respeitar Lorentz. Então, esses operadores aqui, eles vão dar contribuições que são invariantes de Lorentz, são escalares de Lorentz. Então, a gente vai respeitar
a simetria de Lorentz, vai respeitar CPT, porque de qualquer maneira a gente vai introduzir aqui localidade, não tem nada não local aqui, então a gente tem Lorentz, tem localidade, tem a conexão spin-estatística, então a gente tem tudo para ter CPT. E as eventuais simetrias internas, né? Simetrias de Gauge. Isso, claro, vai depender se nesse lagrangiano aqui tiver quebra de simetria espontânea ou não. Vamos supor que a gente tem um lagrangiano, e mesmo que haja quebra espontânea de simetria, os graus de liberdade que estão aqui, mas aí se houver quebra espontânea de simetria, esses operadores não necessariamente precisam respeitar a simetria de Gauge, porque o que a gente sabe é que com a quebra espontânea da simetria, a gente acaba redefinindo as coisas, e aí a gente tem termos do lagrangiano que não são mais invariantes de Gauge. O invariante de Gauge é o todo, mas a gente tem termos que, no caso, por exemplo, na própria teoria eletrofraca, a gente acaba tendo termos que são cúbicos que vieram da quebra da simetria SO2. Então é só isso, respeitando a simetria. Vamos pensar isso aqui. Então, o primeiro operador, primeira categoria de operadores irrelevantes que a gente pode construir, por que a gente está interessado nos operadores irrelevantes? Porque são aqueles operadores que vão trazer informação sobre o cutoff, ou que vão trazer informações sobre a dinâmica, quer dizer, a física das massas mais pesadas interferindo na construção de termos que vão dar as correções, né, aos processos fundamentais. Então, os operadores irrelevantes, nesse caso, nós estamos em 4 dimensões, eles vão ter que ter dimensão maior do que 4. Então, a gente vai primeiro construir um operador. Vamos ver qual é o operador de dimensão 5, quais são os operadores de dimensão 5 que nós podemos construir. Então, nós temos à disposição campos fermiônicos, que tem dimensão 3,5. Os campos bosônicos, seja o Higgs e os bósons de Gauge, que tem dimensão 1. Então, a gente vai querer construir operadores de dimensão 5. E aí a gente tem que respeitar as simetrias. Simetria, né? Então, a gente tem que respeitar as simetrias. Vamos colocar as simetrias. Lorentz, né? Lorentz, CPT e a simetria do modelo padrão, porque a gente vai ter que ter operadores, né? Quer dizer, corrigir o lagrangiano com operadores que sejam singletes de cor e singletes também do SO2 próximo. Tá. Vamos pensar assim, a quebra espontânea da simetria, ela aconteceu vamos dizer, no nível das massas, aconteceu no nível de mais baixa energia. A quebra espontânea da simetria que aconteceu a 246 GeV, e aí a gente gerou as massas. Massa dos quarks, a massa dos leptons em geral, a massa do bóson de Gauge, está lá. E aí, o que vai... Então, a quebra espontânea já houve. Nós vamos construir um modelo efetivo a partir da quebra espontânea de simetria. Então, o que quebrou a simetria espontaneamente, que aparentemente está dando não invariância do lagrangiano, que também não é verdade, a gente sabe que quando tem quebra espontânea da simetria, o lagrangiano, como um todo, é invariante. Quem não é invariante é o estado fundamental. Mas o lagrangiano mantém a simetria, apesar de termo a termo ele não ter a simetria. Mas a gente então vai imaginar que os operadores irrelevantes que vão ser colocados, eles vão manter, eles vão ter que ser invariantes sobre SO3, SO2 e U. Então a gente vai ter que formar operadores com essas características aqui. E aí eu tenho que formar um operador de dimensão 5. Com os bósons de Gauge, cada bóson de Gauge tem dimensão 1. Então, mas aí se eu juntar bósons de Gauge simplesmente, né, a gente sabe que a gente quebra violentamente a simetria. Eu preciso colocar pelo menos, né, os F-nis, para poder ter algo que seja covariante de Gauge, no caso abeliano, no caso não abeliano, ou invariante de Gauge, no caso abeliano. Então eu vou ter que, por exemplo, formar objetos com F-mini. Por exemplo, só para a gente ter uma ideia, se eu pegar um férmion, colocar aqui o sigma mini, colocar aqui o psi, eu tenho dimensão 3, dimensão 5. Esse objeto aqui, esse campo aqui, agora é um campo que ou está na representação, ele pode estar, se for um caso do SO2, ele vai
vai estar na representação adjunta de SO2. Mas esse férmio que está aqui, com esse férmio que está aqui, eles vão formar alguma coisa que é invariante SO2. Então, operadores desse tipo, eles vão quebrar fatalmente a simetria de rede. Deixa eu apagar isso aqui. Vou dar uma referência para vocês. A discussão, ela não é tão assim, não é tão imediata. Tem uma referência que eu trouxe aqui para vocês, que é um trabalho de 86. Quem estiver interessado em ver, né, quais são todas as possibilidades, tem esse trabalho aqui. Burgmüller. Aqui. E está publicado no Nuclear Physics. Esse trabalho aqui foi um trabalho em cima do modelo padrão. É um trabalho sistemático de classificação dos operadores que podem ser chamados irrelevantes para o modelo padrão. E eles mostram. Claro, a gente pode compor algumas, não muitas, mas algumas possibilidades de operadores de dimensão 5. Mas acaba se mostrando, né, por argumentos assim, simples de invariância e de dimensão, que há apenas um operador de dimensão 5 que se pode formar, um único. E ele é interessante porque ele vai envolver o férmio e vai envolver um mecanismo tipo massa de Majorana. Mas vamos dizer, no setor de dimensão 6, por exemplo, eles mostram que há 80 operadores, a análise não é? Então, no setor de dimensão 6, está um único operador de dimensão 5. E 80 operadores em dimensão 6. Mas basicamente o que ele está fazendo é isso, é um trabalho, vamos dizer assim, quase que farmacopeico, né? Um trabalho muito detalhado de analisar todas as possibilidades para as simetrias, né? E você depois também, alguns operadores que aparentemente são diferentes do outro, você acaba mostrando que por transformações de Gauge eles acabam sendo equivalentes. Uma discussão, assim, não é uma coisa óbvia, de não escrever 80 operadores de uma forma muito imediata. Eles pensaram, mostraram que alguns deles são relacionados. No final, um conjunto mínimo de operadores independentes é 80. Para a dimensão 5, eles têm um operador, que tem essa aqui, que tem essa forma aqui. Nós estamos falando de SO2, né? Então, nós temos os campos left, né? Quer dizer, nós temos no setor left, a gente tem, seja leptons ou quarks, não importa, né? Eu tenho 3 famílias de leptons, 3 famílias de quarks, que a gente aqui andou chamando, eu acho que, não sei se foi de I, né? 3 famílias de leptons, eu acho que foi I aqui, alguma coisa, depois 3 famílias de leptons, 3 famílias de quarks. Então a gente fez o que eles mostram é o seguinte. Eu só vou retornar aqui rapidamente a uma coisa importante do estudo dos férmions de Dirac. Quando a gente tem essa combinação aqui, né, psi barra psi, então essa combinação é típica de manter a quiralidade, né, trocar a quiralidade, uma left e outra right. Agora, quando eu tenho essa combinação, se eu pegar o conjugado de carga de um férmion, né, que é definido dessa maneira aqui, vou botar isso aqui assim. Conjugado geral, independente da representação.
E aí a gente usa a propriedade da conjugação de carga, né? A matriz de conjugação de carga, ela tem essa propriedade geral. Então eu posso colocar aqui um C menos 1 e um C. Aqui a gente coloca C menos 1, C. E aí a gente pode escrever que o conjugado de carga adquire essa forma aqui. Fica menos, aqui tem uma matriz gama zero, vai ficar C menos 1 gama zero, fica menos gama zero, sobra essa matriz de conjugação de carga atuando no ferro. Então isso aqui é uma outra forma, né, de nós escrevermos o operador de conjugação de carga de uma forma independente da representação. Isso aqui é geral, qualquer representação das matrizes gama, isso aqui é sempre válido, né? Claro, se for a representação de Majorana, aí essa matriz C acaba sendo próprio menos gama zero. Se for a representação de Dirac, essa matriz C aí, gama 2, gama zero, aí varia, né, com a representação, mas isso aqui é geral. Então, a gente pode observar dessa propriedade que o objeto, se C, ele satisfaz a essa condição aqui. Se eu pegar a componente left do espinor, a quiralidade left do espinor conjugado de carga, isso é idêntico a eu pegar o conjugado de carga da parte right. Deixa eu apagar isso aqui rapidinho. Essa propriedade é fundamental, independente da representação. E vice-versa, se eu pegar a quiralidade right do conjugado de carga, isso aqui vai ser conjugado de carga da quiralidade left, né? Então, deixa eu apagar isso aqui, depois eu volto aqui. Rapidinho, isso aí para quem não lembra, isso é uma coisa algébrica simples, né? Mas é só porque vai ser importante para a nossa argumentação agora. Vamos dizer que a gente pega o seguinte, vamos pegar o nosso objeto right conjugado de carga. Então, só para a gente ter uma ideia. Se eu tirar o conjugado de carga de qualquer objeto, ele vai ser a matriz de conjugação de carga, o objeto barrado transposto. Essa é a definição de conjugação de carga. Então, esse cara é em quiralidade right, então eu vou tirar o barrado do transposto dele na quiralidade right. Vamos colocar aqui agora a definição do que é o psi barrado. É o psi right, Geiger, até vou botar assim direto agora. Vamos lembrar o que é a quiralidade right. O que é a quiralidade right? A quiralidade right é nós aplicarmos esse operador aqui, 1 menos gama 5 sobre 2 ao ferro. Eu pego o ferro, uso esse projetor, tiro a parte right dele. E a parte left, nós projetamos com o operador ortogonal aí. Esse operador aqui extrai a parte left, a quiralidade left, esse operador, isso qualquer representação, independe da representação. Então, não precisa nem fixar nenhum tipo de matriz gama. Então, vamos tirar essa operação aqui. Vamos pegar o psi right barrado. Psi right barrado vai ser psi barrado 1. O barrado do gama 5, em qualquer representação, é menos gama 5. Então, o gama 5 é hermitiano em qualquer representação. Mas ele é, no sentido do Dirac, do conjugado de Dirac, ele é anticonjugado de Dirac. Então, ele tem menos gama 5. Então, quando eu pegar o barrado desse menos gama 5, ele vai ficar mais gama 5. Sobre 2. E aí, vamos transpor isso aqui. Psi right, barrado, agora transposto. Então, isso aqui é 1 mais gama 5 transposto sobre 2 psi barrado transposto. E aí agora vamos injetar aqui a matriz, né? Vamos botar aqui, vamos deixar aqui. Vamos colocar aqui a matriz C menos 1, C. Para fazer identidade. Então, assim. Vamos fazer o seguinte aqui, antes de botar isso aqui. O que a gente está querendo, na verdade, é isso aqui. Ainda tem que multiplicar pela matriz C. Então, eu vou botar a matriz C aqui, tá? E vou botar a matriz C aqui. Então, isso aqui está dando para mim o psi right
conjugado de carga. Tá? E aí agora eu posso botar aqui o C é menos 1C. E aí a gente usa essa relação. C, gama mi transposto. C é menos 1, é menos gama mi. C, gama 5 transposto. C é menos 1, é mais gama 5. Permanece gama 5. Porque gama 5 é o produto de todos os gamas, né? Então eu vou ter, na verdade, C, gama 3 transposto, gama 2 transposto, a menos do I. Tem o I, gama 3, gama 2, mas o I não interfere nesse processo. Gama 1, opa, gama 3, gama 2, gama 1, gama 0. Estou só lembrando a vocês que gama 5 é I, gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. Então, inverte as ordens, sim, não vai ser importante, porque não vai aparecer hora nenhuma, assim fica paradinho. E aí aqui C é menos 1. Aí eu boto C é menos 1C, C é menos 1C, C é menos 1C. Então vai ficar menos gama 3, menos gama 2, menos gama 1, menos gama 0. Vai dar gama 3, gama 2, gama 1, gama 0. Aí eu quero reconstituir a ordem. Gama 1, gama 0 é menos gama 0, gama 1. Gama 2 passa por aqui, chega aqui sem problema. E o gama 3 passa 3 vezes. E aí reconstitui o sinal mais. Então vale essa relação aqui em geral. Então a gente, como colocar isso aqui, que vai dar para nós o psi-right conjugado de carga é C gama 5 transposto, C é menos 1 é gama 5. Vai ficar 1 mais gama 5 sobre 2. E esse objeto aqui, ó, é justamente o conjugado de carga do meu spinor. Então o que eu fiz? Eu agora estou projetando a quiralidade right, a quiralidade left, desse spinor psi-C. Então isso aqui é o psi conjugado de carga, quiralidade left. Então aquela relação vale em geral. Sempre que a gente, tiver uma certa quiralidade e tirar o conjugado de carga, isso aqui acaba sendo o inverso. Eu pego a quiralidade, quer dizer, o que a gente está dizendo é o seguinte, que a antipartícula de um Fermi right vai se comportar, a antipartícula de um Fermi left vai se comportar a antipartícula de um Fermi right se comporta como um Fermi left e vice-versa. Eu posso fazer a mesma relação colocando aqui left e ficando aqui right. Então a antipartícula de alguma coisa right, left e alguma coisa right. Quer dizer, o antineutrino, quer dizer, neutrino left. Antipartícula vai ser o antineutrino right. Só para lembrar essa relação. Isso tudo porque eu estou chamando a atenção, por causa da forma do operador. Então, só para lembrar o seguinte, pela álgebra das matrizes gama de Dirac, quando a gente tem essa combinação aqui, psi-left barrado psi-right, ou psi-left, isso aqui é identicamente zero. Psi-right barrado psi-right é identicamente zero. Não precisa nem ser o mesmo fermo, basta que sejam dois fermos distintos com a mesma quiralidade. Agora, essa decomposição não. Se eu pegar um fermo left, gama mi, e o outro fermo right, isso aqui é zero. Então a matriz gama mi, ela nunca acopla quiralidades distintas. Ela preserva a quiralidade. Isso aqui é diferente de zero em geral. Mas isso aqui é sempre zero, por causa das propriedades da matriz gama 5. Aqui, imediato, a gente vê que isso aqui é psi barrado 1 menos gama 5 sobre 2. Esse carinha aqui, por definição, é 1 mais gama 5 sobre 2. Então, esses dois operadores são ortogonais e isso aí dá zero. Então, a interação escalar, quando eu acoplo, por exemplo, dois ferros, trocando um escalar, essa interação, ela flipa a quiralidade. Um é left e outro é right. Já a interação de gauge, não. Se tiver a interação típica de gauge é essa aqui. A matriz gama mi, ela sempre preserva a quiralidade. Então, esse campo de gauge, ele vai ligar left com left e right com right. Então, quer dizer, quando o férmio emite ou absorve um bóson de gauge,
ele não muda a quiralidade dele. Na QCD, por exemplo, o férmio pode mudar a cor. O quarto muda a cor, mas não muda a quiralidade. Tá? Então, só para lembrar isso aí. Então, isso significa o seguinte: se eu pegar essa combinação, um lepton, ou um férmio, conjugado de carga, barrado, outro férmio, um férmio conjugado de carga, ele se comporta, se ele é left conjugado de carga, ele se comporta como uma coisa right. Então, no final do dia, esse objeto aqui se comporta como uma coisa right, é o que nós estamos vendo aqui. O conjugado de carga de alguma coisa right tem uma quiralidade final, desculpa, left tem uma quiralidade right. Então, esse cara aqui tem uma quiralidade right. Então, na verdade, o que eu estou acoplando aqui é right barrado left. E isso é diferente de zero, isso não é zero. Se eu pegasse algo desse tipo, aí seria zero. Left barrado, left ser conjugado de carga barrado, conjugado de carga. E o conjugado de carga, ele se comporta como uma coisa right. Então, isso aqui é um right barrado. Esse conjugado de carga aqui é right. Agora, right barrado right é identicamente zero. Então, o que eles mostram é que o único operador de dimensão 5 que pode se formar, ele vai ter essa estrutura. Ele vai ter essa forma aqui. Epsilon, vou botar assim, I, J. Aqui vai ter o férmio lepton. Aqui I, vou botar assim, lepton C barrado I. Higgs, J. E aqui, vamos botar assim, o epsilon KL. Lepton K barrado Higgs. Vou explicar o que é isso. Esse operador vai pegar um campo fermiônico, dimensão 3 meios. Um campo de Higgs, dimensão 1. Um campo fermiônico, dimensão 3 meios. E aqui um Higgs. Então, vamos chamar o Higgs aqui, vamos chamando na nossa notação original, o Higgs de Φ. Então, vou botar aqui Φ, J, Φ. Então fica 3 meios com 3 meios, 3, 4, 5. Esse operador aqui em dimensão 5. Esse IJKL, estão representando as componentes do dublete de SU2. IJKL são números quânticos dos dubletes de SU2. Né? São os números quânticos dos dubletes de SU2. Então, por que isso aqui é invariante SU2? Né? A gente sabe que SU2, quer dizer, do ponto de vista do SU2, esse cara aqui é representação meio. Então, quando a gente pega, né, Lego chegou lá, meio com meio, produto tensorial de meio com meio de SU2, isso dá 0 e 1. 0 tem dimensão 1 e 1 tem dimensão 3. Então, esse 0 aqui é justamente a combinação antissimétrica. Eu vou combinar dois índices, IJ, eu estou fazendo o produto tensorial de I por J. Isso está me dando IJ, eu posso pegar a composição antissimétrica, isso aqui é IJ. IJ, eu posso decompor IJ numa parte antissimétrica e numa parte simétrica. A parte antissimétrica tem uma única componente e a parte simétrica tem 3 componentes. Uma matriz 2 por 2 simétrica tem 3 elementos. Uma matriz antissimétrica 2 por 2, ela só pode ser isso. Ela só tem um elemento. Tá? Então esse cara aqui tem dimensão 1, é a componente antissimétrica. Esse cara tem dimensão 3, é a componente simétrica. Spin 1, spin 0. Então, eu estou formando aqui isospin. Quando eu pego esse IJ, eu estou pegando esse cara aqui é invariante de SO2, spin, isospin 0. E esse cara aqui é invariante de SO2. Se nós olharmos os números quânticos, quais são os outros números quânticos? Todos esses objetos aqui são singletes de cor. Então a cor é 0. Então ninguém está se preocupando com a cor, porque eu estou pegando os leptons, não estou pegando os quarks, estou pegando os leptons. Então todo mundo aqui tem número quântico 0. O Higgs também é singlete de cor. Então esse pessoal aqui não tem interação forte, só tem interação fraca e interação 1. Do ponto de vista da hipercarga, né, então a gente vai ver. Então o que isso aqui está dando para nós? Isso aqui está dando para nós. Então vamos olhar agora. Então deixa eu apagar aqui. Então o que garante para nós é que esse operador tem invariância SU3, trivial, porque ninguém tem cor. Tem invariância SU2, porque eu estou combinando justamente o isospin fraco, de
forma antissimétrica, então é meio com meio na combinação antissimétrica, meio com meio na combinação antissimétrica. Então, tem dimensão 5, é invariante de Lorentz, porque isso aqui, LC barrado φ, né? Aqui, desculpa, aqui não, perdão, aqui, é isso mesmo. Vamos botar assim, então esse é invariante de Lorentz, porque o C barrado, né? As esqueralidades se compensam, isso aqui é right, isso aqui no fundo é right, isso aqui é left. E, bom, então as invariâncias estão aí, estão corretas aí. Vamos pensar agora em termos da carga U1. Então, aqui tem a carga U1. A carga U1 ela tem a seguinte estrutura, né? A carga eletromagnética é a hipercarga fraca, mais o spin fraco, mais a hipercarga sobre 2. E aí, esses leptons aqui, eles podem ter, então, spin isotópico 1 e 2. Deixa eu apagar isso aqui, botar da seguinte maneira. Vamos abrir os componentes aqui. Isso aqui vai dar para nós, por exemplo, NC, errado, componente 1, segunda componente do Higgs. Esse carinha aqui, isso aqui, opa, perdão, pessoal, vai, isso aqui é um escalar de Lorentz no espaço espinorial, esses campos são escalares. Então, e aqui é a mesma coisa, vou poder ter isso aqui, 1, 2, menos L2 conjugado, que é a segunda componente do left barrado, e aí o Higgs. Estou fazendo esse produto aqui. Isso aqui é antes, então esse aqui é o epsilon do levitista no espaço bidimensional. 1, 2 e 2, 1. E a mesma coisa aqui. Aqui vai ficar L1 e 2 menos L2 φ. Então isso aqui é a nossa combinação. Então, por exemplo, esse cara aqui, né, isso aqui, conjugar as cargas desse objeto aqui. Então, quando a gente pegar o nosso dublete, né, a gente tem a hipercarga fraca. Eu estou só colocando as coisinhas que são detalhadas, porque no paper ele vai muito rápido nisso, quem não está acostumado no modelo eletrofraco pode se enrolar um pouquinho. Só para lembrar o seguinte, os nossos leptons tem essa distribuição neutrino e aqui o lepton correspondente carregado. Então, a carga eletromagnética, vou fixar a hipercarga fraca. A gente precisa ver invariância sobre o 1y. Então, a carga eletromagnética é componente dos spin, mais a hipercarga fraca sobre 2. Neutrino tem carga 0. O spin isotópico fraco dele é meio, ele está na componente superior. Então, eu vou fixar a hipercarga fraca dele. Então, a hipercarga fraca dele é menos 1. Então, a hipercarga fraca do neutrino é menos 1. Vamos pegar agora a componente de baixo, componente do lepton carregado. Ele vai ter carga, se for o elétron, por exemplo, a carga é menos 1. A hipercarga fraca, o spin fraco dele é menos meio, então, de novo, menos 1. Então, para o dublete, a hipercarga fraca é menos 1. Para as duas componentes do dublete. Vamos olhar o Higgs agora. Nosso Higgs tem essa estrutura aqui. O Higgs carregado está aqui, o gauge unitário é 0 e o Higgs neutro está aqui. Então, vamos ver. A carga eletromagnética dele, mais 1. O isospin dele, mais 1. Então, a hipercarga fraca dele tem que ser 1. Então, o Y e aí vamos ver a componente. Então, o Y tem que ser 1. Vamos ver só o φ0. φ0, componente 0. Carga eletromagnética 0. Está na parte de baixo. Se esse cara aqui é 1, menos meio dá 0. Então, para o dublete de Higgs, a hipercarga fraca é mais 1. Então, esse L1, então, se eu pegar esse primeiro, porque tanto faz pegar o neutrino com o lepton carregado, a hipercarga fraca dele é menos 1. Então, L1 tem carga menos 1. Mas quando eu pego o conjugado de carga, eu pego o conjugado complexo. Então, a carga passa a ser mais 1, é uma carga abeliana. Mas quando eu pego o barrado, eu pego outro complexo conjugado. Então, a carga é menos 1. Então, esse cara tem hipercarga menos 1, esse cara tem hipercarga mais 1. Porque isso aqui fica neutro. Então, isso aqui é um invariante. E toda uma coisa funciona aqui. Então, eu só estou mostrando que esse operador, aqui, de fato, ele é S2 invariante, a gente já viu, e ele é um 1 invariante. Então, ele é S2 invariante, por quê? Porque eu estou combinando os dubletes de forma antissimétrica. Pode falar, Ana. A hipercarga não é mais fundamental que a carga eletromagnética?
vamos dizer, essa é uma espécie de uma malícia do modelo, porque, na verdade, o que você espera com a teoria eletrofraca? Você espera mostrar que você consegue, de um lagrangiano único, compor, quer dizer, tirar a interação eletromagnética e a interação fraca. Então, você não está provando... Você partiu da relação de Gell-Mann-Stichting. Pois é, você parte do Gell-Mann-Stichting. Você precisa saber a carga elétrica para saber qual é a carga 1 que você vai colocar. Porque a carga 1 ela é completamente arbitrária. As cargas não abelianas elas não são arbitrárias porque você tem representações bem definidas. Mas as cargas abelianas são arbitrárias. Então você não sabe que carga 1, hipercarga você vai colocar. Mas você sabe que no final do dia, você tem que reproduzir as cargas eletromagnéticas corretas. Então você fixa a hipercarga fraca de tal maneira a reproduzir para você a carga eletromagnética. Quer dizer, o modelo é construído e sabendo onde você quer chegar. Você conhece a QED e você quer saber que a QED está ali dentro. Então você já atribui a hipercarga fraca para acertar a carga eletromagnética que você quer. Tá certo? Essa aqui é a filosofia do trabalho. Então, a gente mostrou que esse objeto aqui, ele é SU2, um invariante, é invariante de carga de cor, é invariante de hora, então está tudo ok, é um operador de dimensão 5. É esse tipo de argumentação que a gente vai se usando para construir esses operadores. Claro que isso aí é uma coisa que, vamos dizer, eu acho que nenhum de nós aqui é model builder, ninguém está muito interessado em... A gente pode importar, a gente é utilitarista. Alguém fez isso mas a gente tem que entender por que o cara fez, né? Mas eu acho que ainda nenhum de nós aqui tem a pretensão, assim, de... Todo mundo aí eu sei que é hiper teórico, vocês também. Você que é mais fenomenólogo, né? Mas está mais ligado à astrofísica. Então, assim, eu não acredito que seja importante vocês pegarem o paper e entender os 80 operadores. Mas é entender o que está em jogo. Se derem um operador para você, você já sabe dizendo, esse pode, esse não pode, por causa disso. É isso que eu estou querendo lembrar você. Então, vamos olhar aqui uma coisa. Esse operador de dimensão 5, ele é bem interessante porque ele mistura dois quarks, dois leptons com dois Higgs. E vamos olhar aqui, vamos pensar o seguinte, quem é o nosso Higgs? Depois da quebra espontânea de simetria no gauge unitário. Então, quando a gente pega, quer dizer, o nosso Higgs tinha essa forma aqui, em geral. Antes da quebra espontânea da simetria, eu tenho aqui um Higgs carregado, e aqui eu tenho aqui um Higgs simétrico. Então a gente sabe que a estrutura do Higgs é